Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos e hoje para tratar de um tema diferente, falar um pouquinho sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e também discutir questões que são de total interesse da advocacia previdenciária, o sigilo dos segurados da Previdência Social, questões que envolvem também o direito deles financeiro, questões de banco, questões de defesa do consumidor, temas que muitas vezes são estranhos para a advocacia previdenciária. Nós temos que conhecer um pouco de defesa do consumidor, um pouco de direito civil, e às vezes nos falta aquele incentivo ou até mesmo aquela técnica para falar a respeito do tema. E hoje eu trago aqui para vocês uma pessoa que é muito especial, professora Lilian Salgado, que é diretora do IEPREV, já trabalha conosco há um bom tempo tratando desses temas e dando o suporte que a gente precisa nessa área. Lilian, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Ana Paula esse convite do IEPREV, né? É uma grande alegria estar aqui, batendo esse papo com os advogados e parceiros do IEPREV. E é um prazer para nós também, né? Eu falo aqui em meu nome, em nome do Dr. Roberto, que você é uma grande parceira nossa, já estivemos juntas, inclusive, em Brasília, pegando assinaturas, né, Lilian, para as emendas que foram oferecidas para a reforma da Previdência. Então, a gente já tem aí um longo histórico, e você tem um histórico ainda maior nessa parte de ações coletivas. Eu comecei aqui dizendo assim, Lilian, que a maioria dos advogados desconhece essas ações, ou quando não desconhece até a própria técnica do direito do consumidor, do direito civil, que às vezes é necessária para a gente defender o nosso segurado. Porque são temas que às vezes passam longe, né, do direito material, processual, previdenciário, que a gente está habituado. Então, hoje a gente vai aprender aqui com a professora Lilian, entender um pouquinho, primeiro, o que é o direito coletivo, como usar ele para o segurado da Previdência, e quem são, ou melhor, nesse caso, qual é o instituto que ela está representando, e o instituto que vem trabalhando arduamente nessas questões. Inclusive, Lilian, eu não vou dar um spoiler, né, aqui, que a gente vai passar um videozinho depois sobre um trabalho maravilhoso que vocês tiveram, que foi apresentado no Congresso do IEPREV de 2019, em razão desses empréstimos consignados, que, na verdade, são um tiro no pé do segurado, né, Lilian? Exatamente. Essa história, né, na verdade, os advogados que atuam na Previdência, é necessário conhecer, sim, direitos do consumidor. Porque o que acontece? Nada adianta lutarmos anos para conseguir um benefício, sendo que após 2 meses o aposentado começar a receber a sua aposentadoria, ele ser vítima de uma fraude e ter o seu dinheiro, né, descontos indevidos, e muitas vezes esses empréstimos que podem chegar até 40%, que nós tivemos uma medida provisória em 2020, né? O empréstimo consignado, hoje, ele tem um limite de 35% da renda do benefício. E, com a pandemia, houve uma majoração desse limite para 40%. Então, nós temos clientes que ficamos anos para conseguir um benefício e 2 meses após o recebimento, ele se torna vítima de uma fraude. Temos vários casos aqui no escritório. E o meu despertar, né, para o direito previdenciário foi justamente ao conhecer, ao reencontrar o nosso presidente, Roberto Carvalho, nessa atuação. E começamos a fazer uma parceria. E eu lembro que o Roberto falou assim: Lília, você que gosta tanto de direito coletivo, direito do consumidor, você vai se apaixonar pelo direito previdenciário, porque é um direito social muito importante. E, realmente, né, eu me apaixonei pelo direito previdenciário e vejo a importância de nós, advogados que atuamos nessa área, ao conseguir uma aposentadoria digna e justa para o segurado. Bom, a pergunta que você fez sobre o direito coletivo, eu comecei um estágio numa associação em 1999 e conheci as ações coletivas de consumo.
Me apaixonei pelo processo coletivo, né? Porque através de uma ação só é possível coibir uma abusividade que de milhares e milhares de consumidores, né, ou aposentados. É o caso do crédito consignado. Recentemente, nós tivemos um grande vazamento de dados. Mais de 200 milhões brasileiros têm os seus dados que foram compartilhados sem a devida autorização. E logo após o aumento do limite do crédito consignado, nós verificamos o aumento também das fraudes nos benefícios. Então, tudo indica, inclusive o próprio INSS, ele já declarou, é fato público e notório, que há esse vazamento de dados, e isso vem prejudicando na subsistência digna de milhares e milhares de beneficiados. Então, o advogado que atua no direito previdenciário, no momento que ele concede essa aposentadoria, ele tem o dever também de alertar ao seu cliente o perigo que ele está correndo. Então, a primeira coisa, ele deve pedir ao seu cliente para bloquear, se ele não tiver interesse, os empréstimos consignados, né? E existem várias ações coletivas interpostas pelo Instituto. O Instituto de Defesa Coletiva é uma entidade que eu atuo, eu sou presidente do comitê técnico, ela atua desde 1999. E a nossa missão é justamente, através das ações coletivas de consumo, tentar minimizar os abusos em massa. Então, vamos dar um exemplo prático para os advogados que estão nos assistindo. Então, um cliente, doutor, eu acabei de receber minha aposentadoria, mas eu vi aqui que eu estou tendo um desconto indevido de R$1.000 por mês. Então, primeira coisa, o advogado, ele deve informar para o seu cliente que ele deve acompanhar mês a mês, através do meu INSS, e verificar qual que é o valor que ele está recebendo. Essas ações coletivas, Ana, elas têm abrangência nacional. Então, por exemplo, o Instituto tem ação contra o BMG, o Banco Pan, o Banco Fixa, Banco Safra, Olé, contra várias instituições financeiras. Nessas ações que o Instituto obteve essas sentenças, essas tutelas antecipadas favoráveis, qualquer advogado pode utilizar o título e executar o direito do seu cliente. Nossa, Lilian, essa é uma informação muito importante, porque, na verdade, o que a gente vê, né? Muitas vezes os advogados reclamam nos grupos de alunos, de advogados, às vezes nos grupos das OABs, mas essa informação, às vezes, a pessoa não tem, e é importantíssimo a gente saber disso. É assustador, na verdade, quando a gente tem consciência dos dados, né? Eu vi uma reportagem, esses tempos, uma reportagem muito bem feita por uma faculdade, em que os alunos de publicidade e comunicação, eles estavam levantando esses dados e entrevistando diversos segurados que, na verdade, tinham sido, inclusive, lesados, porque existe uma situação complicada, porque além daquele aposentado, que muitas vezes não sabe utilizar esse limite, acaba, né, se endividando, nós temos também aquelas pequenas fraudes que são realizadas, né, tirando R$10, R$15, R$16 de cada aposentado, e que no final são valores astronômicos que também são retirados dos segurados da Previdência, só que não de um só, de vários. E isso também tem sido objeto de operações da Polícia Federal. Eu, enquanto estive no CARF, acompanhei várias operações da Polícia Federal, inclusive com envolvimento, muitas vezes, de servidor, situações um pouco mais complexas, que são difíceis, né, da gente apurar, que só mesmo o poder público consegue, às vezes, achar o fio ali da meada do problema. Mas essa parte que você está falando, que é super importante também, é aquela que o próprio segurado, ele concorda, né? Às vezes ele vai atrás daquilo também, né, Lilian? Por desconhecimento, por necessidade, e acaba envolvido aí numa situação que é difícil o retorno. Concorda comigo?
Com certeza. Nós temos dois tipos, né, de problemas. O primeiro é o que você falou aí, são as fraudes, né? Que está sendo muito comum e o número está aumentando. Então, não são valores pequenos. Agora tem uma nova operação que chama Telesaque. É um empréstimo disfarçado de cartão de crédito consignado. E o banco liga para os clientes. Você quer um cartão de crédito? O cliente acha que vai chegar um cartão plástico em sua residência, mas na verdade não. No momento que o segurado fala sim, esse banco deposita na conta do segurado valores altos, por exemplo, 10 mil reais, 20 mil reais, e quando o beneficiário ele fica sabendo, aquele valor está vinculado ao cartão de crédito consignado. Então, o cartão de crédito consignado, na verdade, ele deveria ser banido do nosso ordenamento jurídico. Inclusive, já há recomendações da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e várias ações. Agora, o segundo grande problema é justamente isso, né? É a falta de consciência financeira que o aposentado tem, né? Inclusive, o Instituto ele tem um projeto que chama Crédito Consciente aos Idosos. Né? Nós temos estudos do próprio IBGE que fala que aquelas pessoas de acima de 50%, de 50 anos, apenas 37% conseguem compreender um contrato complexo. Então, o aposentado, ele não tem essa consciência financeira. Então, é necessário projetos, campanhas, né, para ensinar o idoso a utilizar esse crédito. Então, o crédito consignado, ele não é ruim? Não, ele seria bom se os aposentados tivessem essa consciência, né, essa cultura para utilizar o crédito de forma consciente. O outro desafio é o limite, né? Hoje nós temos 35% e na pandemia foi 40%. Então, imagina, se um aposentado está difícil dele ter a subsistência digna com um salário, quem dirá com menos 40%, né? Com e certeza. Também, na pandemia, foi autorizado, né, o crédito consignado para aquelas pessoas mais vulneráveis que recebem o benefício previdenciário continuado, como LOAS. Então, esse também é um grande problema, porque muitas vezes esse consumidor, esse idoso deficiente, esse cidadão deficiente, ele jamais vai conseguir compreender os riscos do crédito consignado. É muito difícil, né, Lilian? Na verdade, é exatamente isso. É aquela história do Chapeuzinho Vermelho e do lobo, né? É a facilidade disfarçada. Porque é muito complicado quando a pessoa está passando por uma necessidade familiar, às vezes os filhos também, os netos ficam assediando ali aquela pessoa aposentada, e aí essa dificuldade toda de bloquear a falta da educação financeira mesmo que você falou. E também é aquilo que a gente fala, essa facilidade, ela é muito mentirosa, ela é muito disfarçada mesmo, porque os juros e todas as condições acabam colocando esse idoso, muitas vezes, numa situação... Eu já vi casos que chegaram no escritório, porque assim, tem esse limite do 35%, mas eu já tive casos no escritório, Lilian, que 60% da renda estava comprometida, e que a gente teve que entrar na justiça para rediscutir. Então, é estranho, né? Porque a gente tem uma segurança que não funciona, na verdade, muitas vezes. Na verdade, há uma falta também, uma intercomunicação entre os bancos e o INSS. Na lei, se esse empréstimo consignado ultrapassa os 35%, teve esse lapso temporal de 40%, é possível pleitear isso na justiça. Só que o problema não é esse, não para por aí. O problema são os outros empréstimos também. Então, provavelmente, esse caso que chegou até o seu escritório era um crédito consignado em conjunto com crédito direto na conta corrente, né?
E nós temos um projeto de lei, Ana Paula, o PL 3515, que ele vai alterar o Código de Defesa do Consumidor e vai tratar justamente sobre o superendividamento. E ele garante um mínimo existencial, que seria 30% da renda. E no projeto inicial, falava que seria 30% de todos os empréstimos. Infelizmente, houve um grande lobby da Fibraban, das instituições financeiras, e alterou a versão inicial. Então, fala só agora o mínimo existencial. E existem várias ações na justiça falando justamente isso, e o mínimo existencial. Então, o problema daquele beneficiário que agora, com LOAS, ele vai poder pegar o crédito consignado, qual que é o problema? Que antes ele não podia. Então, nós temos o caso da deficiente visual, que está até no documentário, ela não podia ter acesso ao crédito consignado. Ela foi ao banco pedindo ajuda. O funcionário pegou o cartão dela e fez um empréstimo de 50 mil. Nossa. No próximo benefício, ela não recebeu nada, porque o banco confiscou, né? Só que o que essa aposentada ela pode fazer pelas normas do Banco Central? Imediatamente mudar de instituição financeira. Agora, se o crédito é consignável, é irrevogável. Então, o cidadão passa, né, a ter essa escravidão financeira. E isso é muito triste. Não, é muito complicado. Deixa eu aproveitar aqui, Lilian, mandar um grande abraço aqui, ó, para a Andréia Cristilo, para a Rosilene Sierra, que ela está falando que estava com saudade aqui das noites de aprendizado. Já vou dizer para a Rosilene que eu que estava sentindo falta dela, que ela estava sumida. A Gisele Orelano, boa noite a todos. Cada vez mais nos deparamos com essas situações de fraudes sofridas por tantos segurados. A Manuela Lebar Benchon, que é a nossa professora de Direito Internacional. A Silvânia, mandar um abraço para ela, o Lúcio Cipreste, nosso coordenador, a Renata Pessoa, a Gilvânia Souza, a Vincefeld, nossa coordenadora, o João Vitor aqui, que é nosso querido diretor também, elogiando mais essa nossa live, e agradecer todo o pessoal que está conosco aqui, a Antoniela, a Antonieta também, o Bernardo Wagner, nosso coordenador também, a Heloísa Pancotti, que está aqui falando que esse tema é excelente, é mesmo, né, um tema diferente, porque a gente não está acostumado a falar dele, a Gilvana Souza, que está falando, os bancos fazem mesmo, né, e fazem nos casos de benefício assistencial também. E a Denise Quintanilha, que disse, olha, tem também a verba 217, que é o empréstimo sobre a RMC, que também acaba tendo desconto indevido. Então, o pessoal participando aqui em massa conosco, a Juliana Milek, o Wilson Maschio, o Fábio Macoto. Então, agradecer a todo o pessoal que está passando por aqui. Nós estamos voltando com o bate-papo previdenciário. Esse é o terceiro programa do ano. E dizer que a gente fica feliz e contar para vocês que a gente tem novidades esse ano. O 4º programa do mês vai ser realizado toda semana pelo nosso diretor científico, o professor Marcos Serral. Então, as 3 primeiras semanas são comigo, a 4ª semana é sempre com o professor Marcos Serral. Vai ser muito bacana essa dobradinha que eu vou fazer com ele. Lilian, e eu queria falar um pouquinho agora sobre o vídeo. Eu quero mostrar para o nosso público aquele vídeo maravilhoso, pedir para o pessoal, quem está gostando, curte, compartilha com um grupo de amigos, compartilha com um colega, ajuda a gente a levar essa informação. A Lilian vai falar daqui a pouquinho da ação civil pública. Mas, enquanto isso, eu vou pedir para o Gustavo, que está conosco hoje, lá da nossa equipe, Gustavo, para diminuir o eco, se você quiser, quando uma de nós fala, você pode bloquear o microfone da outra. O que você pode fazer para nós, Gustavo? Você vai colocar o vídeo para nós, que a professora Lilian depois vai explicar, esse vídeo que se chama Covardia Capital. Foi um trabalho muito bacana, realizado pelo instituto dela, que é o Instituto Defesa Coletiva, que eles fizeram um trabalho incrível para mostrar para as pessoas o quanto esses descontos, enquanto esses empréstimos, eles podem causar
tristeza, desalento e até um desamparo no idoso, né? Essa facilidade travestida de facilidade, na verdade, porque não é uma facilidade. Às vezes é um golpe, até mesmo um golpe financeiro. Golpe não no sentido de crime, mas no sentido de usar da necessidade do outro para obter uma vantagem. E é o que a gente vê que acabam as instituições financeiras fazendo quando emprestam dinheiro com tanta facilidade para pessoas que depois vão ter tanta dificuldade de pagar. Então, essa facilidade monstruosa, porque parece tão simples pegar 50 mil reais e isso pode prejudicar a velhice da pessoa para sempre. Então, vamos mostrar o vídeo. Lilian, antes de apresentar o vídeo, fala um pouquinho sobre ele para o pessoal te ouvir. Bom, esse vídeo, Covardia Capital, né, foi um documentário que a gente fez com base numa autocomposição de uma ação civil coletiva que o Instituto ajuizou contra um banco mineiro que lesou milhares de aposentados. Esse banco, para alavancar os seus lucros, determinou uma nova estratégia da instituição financeira para que o Posso Te Ajudar começassem a fazer empréstimos em nome dos aposentados e pensionistas. Nós entramos com uma ação coletiva com a Defensoria Pública de Minas Gerais e o PROCON, e nós conseguimos, através dessa autocomposição, cessar a abusividade. A instituição financeira, ela alterou o modus operandi, ou seja, a partir dessa ação coletiva, o banco começou a utilizar o quadruple check, 4 alertas para que o idoso não fosse vítima de fraude. Então, na hora que ele faz um empréstimo, vai sair no extrato. Atenção, você sabia que você fez um empréstimo? O banco também deu o direito de 7 dias do consumidor desistir dessa operação. É importante a gente falar para os advogados que isso, né, isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, se um aposentado fizer um contrato pelo telefone, der essa autorização, isso é ilegal, porque há uma instrução normativa do INSS, lá de 2008, a IN 29, que ela veda isso. E a instrução normativa hoje, a número 100, ela fala que o empréstimo consignado, que a autorização não pode ser feita pelo telefone. Então, nós conseguimos essa autocomposição e com os recursos a gente conseguiu implementar esse projeto Crédito Consciente para Idosos, que tem a cartilha, que inclusive está no site do IEPREV, né? No congresso a gente forneceu a cartilha para todos os participantes e também o filme. E o mais importante, essa ação coletiva, aquilo que foi decidido, até hoje ele vale. E qualquer advogado pode utilizar. É contra o banco mercantil. Então, se um advogado chegar um cliente, olha aqui, foi renovado sem a minha autorização. Por essa autocomposição, esse advogado, ele só vai ligar para o 0800 do banco, formalizar uma reclamação e a instituição financeira deve devolver em dobro o valor pago indevidamente. Então, esse documentário, ele foi um sucesso, Ana Paula. Nós ganhamos o prêmio internacional de melhor documentário, de melhor curta no Festival de Trancoso de 2018. E hoje esse projeto a gente está atuando em todo o Brasil, inclusive esse ano passado nós conseguimos o CAC, que é um projeto da prefeitura, né, e também do estado. Então, aquela empresa que ela quer patrocinar esse projeto, é só ela ir, né, no Conselho de Idosos da Prefeitura de Minas Gerais e do Estado e também patrocinar esse projeto que nós vamos estar atuando nesse ano de 2020 e de 2021. Estava sem microfone aqui. Hoje eu estou meio principiante aqui, me batendo com o meu microfone, Lilian. Então, não, muito bom. Vou pedir para o Gustavo, então, para ele subir, para a gente ver um videozinho curto, tem o quê? 3 ou 4 minutos, né, Lilian? A gente fez, na verdade, assim, só para explicar para o pessoal. Esse curta-metragem, ele foi premiado, ele tem 22 minutos, né, Lilian?
aproximadamente, e nós fizemos para o Congresso do IEPREV um resumido dele de aproximadamente 4 minutos ali. Então, eu vou pedir para o Gustavo passar para a gente ver que bacana. Acho que para todos aqueles que atuam no direito previdenciário e para professores, esse vídeo é incrível e ele está disponível lá na página do IEPREV. Gustavo, guardamos você para passar para nós. Gustavo, acho que ficou sem som o vídeo. Professora Lilian também acho que não está escutando com som, né? Acho que você está sem som também, Lilian. Estamos todos nós sem som hoje. Ah, tá. Tá me escutando agora? Voltou? Isso, agora voltou. Eu acho que o vídeo ficou um trecho sem som, Gustavo. Vê se você consegue resolver a gente com som, por favor. Você sabe que da outra vez, teve uma outra vez que a gente foi fazer e na hora de transmitir ele, como ele está hospedado no YouTube, pessoal, às vezes o YouTube faz isso. A gente tem que rodar ele direto do computador, às vezes acontece isso. O YouTube é uma caixinha de surpresas. Na hora que ele vai se comunicar com outra plataforma, às vezes acontece isso. Pessoal, mas a gente vai deixar o vídeo, tá? O Gustavo vai fazer um favor para nós. Gustavo, já coloca o link da nossa página do YouTube do IEPREV ali nos comentários, para que o pessoal possa acessar esse vídeo. É uma pena, porque esse vídeo é bem emocionante, eu gosto bastante dele, mas não vai faltar oportunidade para o pessoal que está aqui conosco para entrar direto, olhar o vídeo inteiro com som direto lá no YouTube, né Lilian? Exatamente. E tem, né, o vídeo, essa compilação foi feita especialmente para o Congresso do IEPREV em 2019, e tem também
o vídeo na íntegra no YouTube, no canal do Instituto Defesa Coletiva. Também quem não... Fala para nós o canal, Lilian, para o pessoal acessar lá. O canal do YouTube é Instituto Defesa Coletiva e nós temos também o nosso site, que tem todo o conteúdo, a cartilha, né? Que é www.institutodefesacoletiva.org.br. Ah, excelente. E deixa eu te falar, Lilian, agora eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal da ACP, a amplitude dessa ACP, a ACP que vocês já ingressaram, onde o pessoal, às vezes as pessoas ainda não entenderam direito, onde que eles acessam? Direto lá no site da Justiça, ou vocês têm no site de vocês disponível? Conta um pouquinho para o advogado o quanto a ACP pode auxiliar eles na advocacia. Tá. Essas ações coletivas que o Instituto ajuizou, todas as vitórias estão no site do Instituto. É só entrar lá e tem essas decisões. O advogado também ele pode se associar, né? E a gente pode estar enviando essas sentenças. No site tem o número do processo. O advogado ele pode acessar a sentença, o acórdão, no Tribunal de Justiça e utilizar em todo o território nacional. Porque as ações coletivas, né, o espírito da lei das ações coletivas é justamente alcançar todos os lesados, independente de serem associados e também independente do domicílio. Inclusive, Ana, eu não sei se os advogados estão sabendo, e vai ter um reflexo aí no direito previdenciário, porque nós temos várias ACPs, né, que tratam do direito previdenciário, e hoje, se a ação ela tem abrangência nacional. Então, essa ação coletiva que o Instituto entrou contra o BMG, Banco Pan, Banco Fixa, que a multa até de R$100 mil, R$200 mil por descumprimento da ordem judicial. Inclusive, eu estava comentando com a Ana, né, que esses depósitos estão sendo feitos com frequência. E o aposentado, muitas vezes, teve um que chegou aqui chorando, falou assim, doutora, e é o 5% do cartão. Esse 5% é o do meu remédio. Então, nesse caso, a gente está executando essas ações coletivas, né? Então, por exemplo, tem um advogado que atua lá na Bahia, ele pode pegar essa sentença e pode executar. E no Supremo agora vai ser julgado quarta-feira o tema 1075, que fala justamente, Ana, sobre a limitação territorial das ações coletivas de consumo. É claro, a gente está fazendo uma campanha que chama Protege Um, Protege Todos. O meu direito vale em todo o território nacional. É pacífico na nossa melhor doutrina do processo coletivo que as ações civis públicas, quando estão sendo ajuizadas com a legitimação de substituto processual, ela tem abrangência nacional. Então, qualquer advogado pode estar utilizando essas ações coletivas. E como, né, o Instituto, eu sou parceira do IEPREV, a gente também pode criar um conteúdo, Ana Paula, para a gente explicar como que o advogado ele vai usar, né, essa ação coletiva para os seus clientes. E é importante também o quê? O advogado ter ciência, né, das alterações. A lei de proteção de dados está em vigor no nosso país. Então, ninguém pode ligar para o aposentado oferecendo empréstimo, se ele não é cliente. Então, nós temos uma lei em vigor. E aquele banco que ele viola isso, ele deve ser responsável, tanto os danos materiais e os danos morais. E a justiça, o judiciário... E é complicado, né? Oi? Porque a gente tem que o mal recebe o RPV e o precatório. Voltamos. Lilian, você está aí? Oi, eu estou. Hoje nós estamos com tudo estranho, né, gente? Porque, olha, até o meu sinal aqui deu uma falhada rápida. E eu acho que o sinal da professora Lilian também, né? Deve ter dado um pico de luz lá no IEPREV, eu acho. Mas agora eu estou te escutando bem, Ana. Você está me escutando?
Professora Ana, não sei, Gustavo, quem está assistindo o Facebook, o meu sinal caiu, Não, hoje as coisas estão. Parece que a Ana Paula agora saiu. Ai, meu Deus do céu. Voltei, né? Voltou. Voltei. Gente, internet me deixa, por favor, eu quero participar com a Lília. Eu quero participar até o final. Lília, eu estava falando o seguinte, que é um desrespeito essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitas vezes o cliente fica sabendo que saiu o RPV, o precatório, fica sabendo pelo banco e não pelo advogado. É uma situação constrangedora para o advogado, é uma situação ofensiva para o cliente, porque já liga alguém dizendo para ele o que ele pode fazer com o dinheiro dele. E aí eu te pergunto, sobre isso, vocês já têm alguma atividade, alguma ação? Então, nós estamos iniciando, nós temos vários estudos, nós já notificamos, desde o ano passado, o Banco Central, o INSS e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A Secretaria Nacional de Consumidor instaurou processos administrativos, o Banco Central respondeu para o Instituto que ele não tem responsabilidade, porque o problema é do INSS, e o INSS falou que está investigando. Como se diz a doutora Ellen, diretora executiva do Instituto, filho feio não tem pai, né? Então, é a batata quente. Então, nós estamos com uma comissão, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive já conversando com o IEPREV, com várias instituições, né? E é necessário, nesse momento, nós exigirmos uma postura das autoridades responsáveis. Então, o INSS, pela Lei de Proteção de Dados, o INSS, a DataPrev, eles são responsáveis por esses dados. Então, nós temos que pedir um basta, né? A resolução do INSS tem um artigo que é o 56, lá da Instrução Normativa de 2008, que fala que aquela instituição financeira que violar a instrução normativa do INSS pode ter a carteira suspensa, o convênio. Ana, você sabia, no advento, ao longo desses mais de 18 anos, em vigor, a lei de crédito consignado, sabe quantos bancos tiveram a suspensão ou cancelamento? Imagino que por ser banco, nenhum. Nenhum. Exatamente. Eu já imaginei, porque eu ia achar uma surpresa se tivesse, sabe? Só que é necessário, né, essa intervenção, as entidades de defesa do consumidor, o Instituto de Direito Previdenciário, nós precisamos tomar uma atitude. Então, acredito que em breve poderá haver uma ação civil pública para tratar desse tema. Outra questão importante, que o próprio Ministério Público Federal já tem algumas ações coletivas que tratam dessa questão do vazamento, né? Agora, nós temos a Lei de Proteção de Dados, as sanções administrativas da LGPD, ela pode ser multada essas empresas a partir de agosto. Mas a reparação do dano individual, material e moral já é possível aquele cidadão exigir. Então, os advogados, eles devem proteger o seu cliente. Primeira coisa, conseguir a sua aposentadoria, então o advogado ele pode alertar. Entra no meu INSS e cancela. Nós temos um cliente, Ana, que durante um mês ele recebeu mais de 200 ligações de telemarketing, né? Inclusive, essa ação que a gente interpôs, o juiz condenou o banco em danos morais, né? Nós temos o Não Me Perturbe, mas ainda não é eficiente, né? O banco fala, liga lá para o Não Me Perturbe. Não interessa. O cliente, ele pode fazer isso, mas essa medida ainda não é suficiente para coibir esses abusos.
Imagino, inclusive, que tenha muita coisa além, né, do que às vezes a gente acompanha. Você no Instituto deve pegar, inclusive, situações mais complexas do que às vezes a gente como advogado, porque a pessoa às vezes não tem nem ideia de que ela pode reclamar, de buscar às vezes uma defesa, né, Lilian, e toda essa situação. Lilian, antes da gente encerrar, queria que você contasse para nós, assim, como que você... a gente até acabou invertendo, eu estava tão interessada de falar do teu trabalho, e eu acabei invertendo, normalmente faço essa pergunta no começo. Mas eu queria muito que você contasse para a gente o seguinte, como que você iniciou na sua advocacia? Você contou que foi conhecendo o professor Roberto, reencontrando ele, você aliou isso ao direito previdenciário. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você escolheu o direito e como que você se apaixonou pelo direito do consumidor também, porque além da questão do direito previdenciário, você atua muito com essas relações de consumo, né? Exatamente. Hoje o meu escritório, ele atua, né? Nós somos especialistas em direito do consumidor, inclusive temos várias parcerias com advogados que atuam somente com direito previdenciário, né? Para, muitas vezes, aquele advogado, ele está focado ali, né? Ele não quer preocupar com outras questões, e a parceria é uma forma de você dar um resultado eficaz para o seu cliente. Então, como eu escolhi o direito, parece que eu adorava convencer as pessoas. E minha mãe falava, Lília, você vai ser advogada, você vai ser advogada. E eu estava na dúvida entre marketing, porque também eu adoro essa questão da comunicação, e advocacia. E escolhi o direito. E aí, a minha paixão pelo direito do consumidor foi quando eu eu estagiei no PROCON. Eu era estagiária do Délio Malheiros. E era naquela época que o dólar subiu muito. Inclusive, eu conheci o doutor Roberto no PROCON, que ele advogava para o doutor Délio Malheiros. Então, eu lembro daquela época que o dólar ficou muito alto. Então, as pessoas, por exemplo, iam nos Estados Unidos, quando voltava, estava devendo tipo um carro. E o Délio, o PROCON, Délio, pelo movimento das donas de casa, ele ajuizou uma ação coletiva. Aí eu me recordo como se fosse ontem. Quando eu cheguei lá no PROCON, tinha 200 pessoas, e o Délio falando da ação coletiva. Eu falei assim, mas como? Uma ação vai proteger todos? Eu falei assim, Lília, uma ação vai proteger todos. Então, essa foi a minha paixão, foi o despertar pelo direito do consumidor. Depois eu fui para uma associação que trabalhava só com crédito, né? E me deparei com essa questão do superendividamento. Né? Fiquei assim muito envolvida com o tema e também com as ações coletivas. E aí, como eu trabalho com aposentado, com consumidor, eu cheguei até as associações de aposentados. E hoje o escritório, ele tem várias associações de aposentados, sindicatos, que a gente presta assessoria. E é claro, sempre com a ajuda, com o apoio nessa questão de direito previdenciário do IEPREV e do Dr. Roberto. Ai, que ótimo, Lilian. A gente te agradece sempre essa parceria. Eu fico muito feliz de poder ter você na nossa diretoria. Na verdade, você está, até para contar para o pessoal, você está no IEPREV antes do que eu, né? Porque eu vou fazer 6 anos que estou com o Roberto, mas você já tem uma relação mais duradoura aí em Minas, acho que com o escritório, com as parcerias, né? Você já tem uma relação de longa data, então é sempre muito bom. Na verdade, eu cheguei depois, eu sempre falo, né? Mas fico feliz de poder endossar aí essa amizade, essa parceria que você tem com o Instituto e também com o Dr. Roberto. Lilian, eu queria então que você deixasse, antes da gente passar o vídeo está pronto para a gente passar, e aí a gente finaliza e deixa o vídeo passando para encerrar, para o pessoal acompanhar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, para eles aprenderem um pouquinho a valorizar. Quem sabe a gente faz um curso, né, para aprender um pouquinho mais sobre ação civil pública, para você falar um pouco para nós sobre essas questões tão importantes de direito do consumidor, que são também importantes para o direito previdenciário. Acho que seria super bacana. Lá poderíamos, inclusive, tratar das sentenças especificamente. Olha, o que essa aqui foi discutido, o que essa vai trazer de positivo. Acho que a gente podia até alinhar alguma coisa nesse sentido, num curso aí da sala virtual, que é rapidinho, de 2, 3 horas. João Vitor vai entrar em contato contigo, que nós já recebemos inúmeros pedidos aqui durante o nosso programa. Lília, então, passar a palavra para você se despedir do nosso público, e para você já mais ou menos aí deixar a sua mensagem também.
Tá certo. Bom, o recado que eu queria deixar para os advogados que atuam nessa área previdenciária, que o direito, né, o direito previdenciário é um direito social, a gente traz a dignidade da pessoa humana. Só que essa conexão agora, eu sei que muitos advogados, direito consumidor, eu não quero escutar, nós precisamos estudar um pouco mais e ter essa conexão, porque há uma grande sinergia entre o direito previdenciário e o direito do consumidor. E nós temos o dever de cuidar dos nossos idosos, de cuidar dos nossos clientes, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. Então, seria isso. E para mim é um grande orgulho estar na diretoria. Até eu falei, Ana, Roberto, esse ano eu quero estar mais presente, porque realmente é fascinante o trabalho do IEPREV, né? E tudo que vocês fazem direcionados aos advogados. Muito obrigada, Ana. A gente que agradece, Lilian, e principalmente essas dicas que você nos dá e esse trabalho maravilhoso que vocês fazem no Instituto pelas pessoas, porque são pessoas com baixo poder aquisitivo, são pessoas que às vezes não conseguem serem ouvidas, né? Eu acho que o mais difícil é isso, é conseguir ser ouvido. E acho que o Instituto de Defesa Coletiva, ele tem levado a isso, que é ouvir essas pessoas, ouvir, assim, essas facilidades que não são facilidades, que muitas vezes as pessoas falam, ai, que bom, tem empréstimo fácil, tem dinheiro na conta, tem crédito liberado. Isso, para quem não sabe utilizar, pode ser uma perdição. E acho que vocês fazem muito bem esse trabalho de deixar isso claro, de publicizar. E talvez a gente possa, cada vez mais, nós todos, né, que trabalhamos com esse direito social, ajudar nessa causa. Conhecer o Instituto lá, Defesa Coletiva, conhecer o trabalho da doutora Lilian Salgado, conhecer também as ações civis públicas. Às vezes tem alguma ação que resolve um caso de um cliente seu, tem uma coisa que já foi decidida, já tem um precedente, você nunca acessou, não sabe que existe. Essa é uma oportunidade para utilizar isso a favor do seu cliente, às vezes a favor de uma associação, às vezes a favor de um outro instituto menor que também trabalha com alguma coisa, e o Instituto Defesa Coletiva já está lá na frente, tem expertise para isso, então vão lá conhecer e compartilhar. Nós vamos deixar agora o vídeo aqui. Deixa eu voltar aqui e mandar um grande abraço, Lilian, para o nosso público querido, que estão mandando muitas mensagens. O pessoal gostou muito. Dizer que o professor Marco Serral escreveu sobre esse tema, hoje saiu publicado no Conjur. Professor Marco falando disso, do limite, da margem consignável, da falta de respeito que existe muitas vezes nessas questões. Então, vejam também lá no Conjur de hoje, tá? Temos essa matéria super importante com o professor Marco Serral, nosso diretor científico. Abraço para Gilvana Souza, para Gisela Aurelano, para Késia, a Vicky Nascimento, nossa consultora, né? Aqui todo o pessoal que escreveu, que agora, porventura, eu não estou conseguindo voltar, porque o comentário do Facebook travou aqui no celular, mas também a Karina Queiroz elogiando muito, Lilian, aqui a sua posição, falando das coisas que você trouxe. Quem mais? Aqui é Denise Quintanilha, o Lúcio Cipreste. Então, o pessoal falando bastante aqui desse tema, muitos alunos no meu Instagram, no direct, e também aqui no WhatsApp, já, inclusive alunos da pós-graduação, falando, olha, professora, a gente nunca tinha ouvido falar disso, da defesa do consumidor direcionada para a proteção do segurado. Vamos combinar, então, Lilian, o João Vitor vai entrar em contato contigo, fazer um curso, nem que seja um curso curto, de 2 ou 3 horas, só para dar uma luz para o pessoal, né? Marcar aí para você trazer esses pontos tão importantes para o pessoal que já tem, às vezes, clientes que estão passando por situações complicadas. Lilian, mais uma vez, em meu nome, eu te agradeço, em nome do IEPREV, em nome do Dr. Roberto, que ficou muito feliz que hoje o programa era contigo. Já vou te desejar feliz Dia da Mulher antecipado, já é semana que vem, mas dizer que já te dou parabéns agora, porque você abrilhanta aí a nossa diretoria, e além de outros trabalhos que você tem em Minas, ser uma advogada competente, conhecidíssima, forte, né? Essa coisa assim essa fortaleza que você que a gente vê conversando contigo, que é sempre muito bacana. Lília, então eu vou pedir para o Gustavo liberar o vídeo para a gente ver. Imagino que você fica super orgulhosa, né? Esse vídeo é um filho. Com certeza. Obrigada. Pode soltar, Gustavo.
Meu nome é Vicente. Meu nome é Marlene. Nós somos casados há 43 anos, né? De muitas lutas, mas muitas coisas maravilhosas de Deus. Começamos a identificar um certo grupo que estava apresentando o mesmo problema. Eles traziam para a gente uma questão relacionada ao empréstimo que era impagável. Tem dia que ele está alegre, tem dia que está triste, tem dia que está cheio de problema, entendeu? Após 1 mês, 2 meses, um outro empréstimo era feito. Ou seja, a gente identificou a própria escravidão financeira do idoso. Isso não tinha fim. Condomínio atrasado, não sei o que. Poxa, o que é isso, só? Não, nossa vida está um caos. Nossa vida está um caos. Nossa vida está um caos. Você vê assim, você olha pra gente assim, mas não sabe com o sofrimento meu e dela. A sociedade líquida atual, centrada no consumo, tendo o consumidor como ponto central desta sociedade, ela acaba tendo no crédito um seu principal instrumento. Quem contrai essas dívidas não é só o idoso. Muitas vezes ele nem precisa desse dinheiro. A família contrai a dívida, a mídia estimula, os bancos estimulam. Isso vai virando uma bola de neve, com juros cada vez mais altos. Vai acabando com a tranquilidade do idoso. Essa bola de neve, ela não é criada pelo consumidor endividado, ela é criada pelo mercado, que não olha e que não vislumbra aquele consumidor dentro daquilo que foi o seio trazido pela Constituição da República de 88, que é ao centro do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana. Isso não é olhado. Um país como o nosso, que está vivendo uma recessão grave nos últimos anos, nós temos um banco como uma das maiores instituições financeiras do mundo. Na verdade, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de lucro sem limitação, sem nenhuma responsabilidade moral ou ética. Será que as pessoas que atuam ou até que inventam esse serviço, ou essa atitude do banco, porque isso é feito por pessoas, será que elas dormem? O crédito consignado ele foi criado pela Medida Provisória 130 de 2003 e foi regulado pela Lei 10.953 de 2004. Antes, o salário do trabalhador, os proventos, a aposentadoria e as pensões eram protegidos pela nossa Constituição Federal. Aliás, até hoje, o salário é protegido pelo artigo 7º, inciso 10 da nossa Constituição, que fala que o salário ele é impenhorável. Ora, se o nosso salário, a nossa pensão, ela é impenhorável por uma decisão judicial, como os bancos podem deter esse poder de reter o salário do consumidor? Assim que a lei foi criada, houve uma corrida das instituições financeiras para aumentar os seus lucros em detrimento do superendividamento dos idosos. Fiquei sem dinheiro, sem carro e quase fico sem mulher ainda, com a brigaiada que nós brigamos de 24 horas direto. Nós brigamos direto assim, nós brigamos muito. Em cada cidade, em cada estado, o nosso país precisa cuidar mais dos idosos. Uma depressão acaba com a saúde do idoso, o exclui da sociedade e isso mostra o quão pobre é um país. Porque um país desenvolvido, ele cuida dos seus idosos. Acredito que o poder econômico tem que saber que eles não são intocáveis, eles não são acima de qualquer coisa. Eles têm que saber que do outro lado existe a resistência e que a gente está aqui para ser essa resistência.
Muito bom, gente. Então, eu quero agradecer a professora Lilian Salgado, que ficou conosco até essa hora. Agradecer também o Gustavo, lá da equipe, que está colocando o vídeo para nós, né? No começo o vídeo não saiu, mas agora deu tudo certo. E agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o finalzinho. Mandar um grande abraço aqui, todos os elogios que nós recebemos, mais o pessoal que está falando aqui, que quer fazer o curso, nós vamos viabilizar. João Vitor vai conversar depois, vai ver com a professora Lilian uma forma de a gente viabilizar esse curso para vocês a respeito das ações civis públicas, de como utilizá-las em defesa dos segurados da Previdência. Esse vídeo é emocionante, mas isso foi só um trechinho. Se você quer ver o vídeo na íntegra, tá lá no Instituto Defesa Coletiva, no canal do YouTube, e também no nosso canal do IEPREV, vocês vão encontrar. É muito bacana porque esse vídeo ele serve como uma orientação, serve como uma conscientização, principalmente para filhos, para as pessoas que convivem com os idosos e que muitas vezes auxiliam eles na tomada de decisão. Então, um grande beijo para vocês. Na semana que vem a gente tem programa especial do Dia da Mulher. Beijo, gente. Até mais.